Tudo bem até aqui? Vamos fazer uma rápida revisão. Eu sei que é bastante coisa, mas é isso mesmo, é bastante coisa. Se quiser se tornar um profissional diferenciado, tem que estudar, se esforçar, correr atrás do conhecimento. É assim que funciona mesmo, ok? Pois bem, primeiro, você conecta no banco de dados. Não importa qual seja o arquivo do SQLite, tem que fazer a conexão. Então, primeiro, conecta no banco. Eu, então, abro um cursor para percorrer o conteúdo do banco de dados. Na sequência, eu preparei uma query que acessa a tabela SQLite Master. Essa tabela é uma tabela de metadados do SGBD, ok? Todo SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, internamente tem um conjunto de tabelas de metadados. O que é um metadado? Nome de tabela é um metadado. Nome de coluna é um metadado. Metadado é dado sobre o dado. Vamos repetir para que não fique nenhuma dúvida. Junto comigo. Metadado é um dado sobre o dado. O nome de tabela é um dado sobre o dado. Nome de coluna é um dado sobre o dado. Daqui a pouco eu vou mostrar o conteúdo, que são os dados propriamente ditos. Então eu uso uma tabela como SQLite Master, por exemplo, para buscar metadados. Isso é muito útil para saber quais são, por exemplo, as tabelas dentro de um banco de dados. Foi isso que eu fiz na aula anterior. Já sei que tem a tabela TB Vendas da SA. Então agora eu vou acessar esta tabela. Vou executar a query SQL usando, sabe o quê? Linguagem Python. Esses comandos que você vê aqui, ó, tudo isso aqui é linguagem Python, a partir do pacote SQLite 3. Onde tem SQL propriamente dito é isso aqui, ó. Isso é SQL. Todo o restante do código é linguagem Python. Então vejamos o que eu tenho aqui agora. Vou criar a query que eu chamei de query 1, que vai fazer um select para trazer tudo, todas as colunas, todas as linhas da tabela TB Vendas da SA. Lembrando da convenção que eu já expliquei para você no vídeo anterior. Tudo que tiver maiúsculo é sintaxe SQL, o que tiver minúsculo é nome de tabela, nome de coluna, filtro e assim por diante. Veja que nesse caso, quando eu criei a query 1, eu só usei aspas simples. Por quê? Porque dentro da instrução eu não tenho aspas, diferentemente do que eu tinha aqui em cima, não é? Então, na instrução, eu tinha aspas simples ali no table. Então, para poder diferenciar, eu coloquei aspas duplas 3 vezes, no começo e no final. Eu voltarei a usar essa sintaxe daqui a pouco. Aqui embaixo, eu não tenho aspas dentro da instrução, então eu posso colocar tudo entre aspas simples. Isso aqui causa muitas confusões, normalmente para quem está começando principalmente. Estou mostrando aqui o exemplo para você. Vamos então criar a query 1. O cursor, ele já está aberto, não é? Porque eu abri o cursor aqui em cima, eu abri a conexão e abri o cursor. Então agora eu posso continuar usando esse cursor para executar outras queries. E é o que eu vou fazer agora. Vou executar a query 1. Quando você executa, ele grava isso na memória do computador. Quando eu fiz o select asterisco, eu retornei todas as colunas daquela tabela. Para você imaginar a tabela, só pensar numa planilha do Excel, por exemplo, não é? Então o Excel seria como uma planilha, onde eu tenho as colunas e eu tenho as linhas. O select asterisco retornou todas as colunas com todas as linhas. Eu vou usar isso agora para navegar pelos metadados. Olha só, hein? Quando você executou a query, ele retornou todo o conteúdo no objeto cursor. Então ali eu tenho os nomes das colunas. Eu tenho a descrição das colunas. Então, a partir do cursor com o atributo description, você já sabe o que é programação orientada a objetos, não é? Se pulou o capítulo, está errado, porque todo curso é sequencial. Volta lá e faz o capítulo de programação orientada a objetos. Cursor é um objeto. Estou chamando um atributo que é o description. Esse description tem o nome de cada coluna. Então, eu vou criar um list comprehension, que também já estudamos aqui no curso. O que é o list comprehension? É um loop. Então, para cada descrição na lista de descrições do cursor, eu vou retornar o description 0, que nesse caso é o que tem os nomes das colunas. Perfeito. Executa, coloca isso em nomes colunas, que é uma lista Python, e imprime na tela. Pronto, aí estão os nomes das colunas. Veja como nós estamos navegando pelo banco de dados, não é? Olha só que legal, hein? Então, primeiro,
Eu fiz a conexão ao banco, abri o cursor, fui lá na tabelinha de metadados, busquei os nomes de tabelas. Só temos uma, que é TB Vendas DSA. Agora, estou navegando pela tabela, retornei os nomes de colunas. Vou fazer o seguinte, vou fazer agora um fetch all no objeto cursor. Eu quero agora todas as linhas, eu quero os dados propriamente ditos. Vou colocar isso no objeto dados e vou imprimir para você. E aí estão os dados que eu tenho nessa tabela. Isso aqui, nome de coluna, isso é metadado. É dado sobre o dado, que aliás é estudado exaustivamente aqui na DSA, na formação arquiteto de dados, principalmente, porque é tarefa do arquiteto de dados cuidar da gestão de metadados. E dentro da tabela eu tenho os dados. Então, por exemplo, ID pedido, número 1, ID cliente, 63, nome produto, produto 38, por exemplo. Depois eu tenho valor unitário, 154,03, unidades vendidas, 7, custo 92,42. E aí eu tenho várias linhas para vários pedidos, vários clientes, vários produtos e assim por diante. O que nós vamos fazer agora? Vamos usar linguagem SQL para analisar esses dados por diferentes ângulos. Depois eu vou fazer a mesma coisa, mas usando data frame do Pandas com uma sintaxe um pouco diferente. Continuamos no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.